Vamos abrir no livro de Jonás. Estaremos, como a diapositiva nos habla, estaremos considerando os versículos que vão del 4 hasta el final del capítulo, versículo 17 del capítulo 1. Pero quero ler com os irmãos todo o capítulo, são 3 versículos mais, assim que usarei um pouco mais de contexto de lo que já hemos comentado, predicado no primeiro sermão do livro. Jonás, capítulo 1, versículo 1, assim nos habla a palavra do Senhor. Vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai, dizendo: Levanta-te e vê a Nínive, aquela grande cidade, e pregona contra ela, porque ha subido sua maldade delante de mim. Jonás se levantou para huir de la presença de Jeová a Tarsis, e descendeu a Jope, e hallou na nave que partia para Tarsis, e pagando sua passagem, entrou em ela para ir-se com eles a Tarsis, lejos de la presença de Jeová. Pero Jeová hizo levantar um grande viento en el mar, e hubo en el mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria a nave. Os marinheiros tiveram medo, e cada um clamava a seu Deus, e echaram ao mar os enseres que havia em la nave, para descargá-la de eles. Pero Jonás havia barrado al interior de la nave e se havia echado a dormir. El patrão de la nave se lhe acercou e lhe dijo: Que tienes, dormilhão? Levanta-te e clama a tu Deus, quizá ele tendrá compaixão de nós e não pereceremos. E dijeron cada um a seu companheiro: Venid e echemos suertes, para que sepamos por causa de quem nos ha venido esse mal. E echaram suertes, e a suerte caiu sobre Jonás. Então lhe dijeron eles: Declara-nos agora por que nos ha venido este mal, que ofício tienes, de onde vienes, qual é tu terra, e de que pueblo eres? E ele les respondeu: Sou hebreu, e temo a Jeová, Deus de los cielos, que hizo el mar e la tierra. E aqueles homens temeram sobremaneira e lhe dijeron: Por que has hecho esto? Porque eles sabiam que huía de la presença de Jeová, pois ele se lo havia declarado. E lhe dijeron: Que haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecendo mais e mais. E les respondeu: Tomadme, echadme al mar, e el mar se os aquietará. Porque eu sei que por minha causa ha venido esta grande tempestade sobre vosotros. E aqueles homens trabalharam para se volver a nave à terra, mas não puderam, porque el mar se iba embravecendo mais e mais contra eles. Então clamaram a Jeová e dijeron: Te rogamos agora, Jeová, que não perezcamos nosotros por la vida deste homem, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tu, Jeová, has hecho como has querido. Tomara a Jonás e lo echar al mar, e el mar se aquietou de su furor. E temeram aqueles homens a Jeová com grande temor, e ofereceram sacrifícios a Jeová, e hicieron votos. Pero Jeová tinha preparado um grande peixe que tragasse a Jonás. E estuvo Jonás no vientre de peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos cerrar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, Padre amado, te damos as graças por esse culto. Te damos as graças, Deus, por tu bendita palavra que acabamos de ler nessa manhã. Que, Senhor, abra nossos corações, Deus. Que o Espírito Santo converta corações aqueles que estão mortos em delitos e pecados, traga conhecimento de nossos pecados, Deus, traga conhecimento de las coisas que hacemos que nos que aleja nós outros de ti. Que o Senhor guie essa predicação para tu glória, Deus. Tu conheces minhas debilidades, tu conheces minhas limitações, Deus. Pero estamos aqui não para falar do predicador, não falar de cada um de nós outros. Estamos aqui para glorificar a tu nome. Que tu nome seja grande nessa manhã. Que nós outros conozcamos cada vez mais a ti e ao conhecer-te, que alabemos em espírito, que te alabemos em espírito e em verdade. Bendiga a vida de cada um de meus irmãos que estão aqui hoje. Bendiga aqueles que estão em seus hogares, nos seguindo por la internet. É o que pido, Deus, em nome de Jesucristo.
Amém. Amém, hermanos. Déjame só confirmar que estamos gravando. Eu deveria hacer isso antes, não, pero... Bien, nosotros hemos visto en el último sermón como Jonás, de forma atrevida, de una manera imprudente, un poco tonta también, desobedece a Dios y huye para no predicar contra Nínive, provavelmente a pior ciudad de la época del profeta. Ele huye porque não quer levar a mensagem de Deus a esse pueblo. E comentamos isso na primeira predicação, como isso ensinava muito bem o patriotismo, o nacionalismo que havia dentro do coração do pueblo de Israel. Que Deus tem com os paganos? Nós somos o pueblo de Deus. Não há por que Deus predicar ou hablar com outros pueblos. Não me vou. E, como hemos visto nos 3 primeiros versículos, Jonás chega a Puerto de Jope, hallou na nave que iba a Tarsis, a direção completamente oposta a Nínive, e se marchou lejos de la presencia de Jeová. Lo que veremos a partir de hoje agora são as consequências dessa ideia do profeta. O profeta pensava que as coisas estavam agora sob controle. O profeta pensava agora que todo estava indo bem. Não quero ir a Nínive, me vou ao barco e já está. Que Deus envie outra pessoa que esteja mais cerca. Que Deus envie outro profeta que esteja em Israel. Não me vou. E assim que começaremos o versículo 4. O versículo 4 que temos aqui, hermanos, começa com: Pero Jeová hizo levantar gran viento en el mar, e hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensou que se partiria la nave. Os 3 primeiros versículos que consideramos do livro de Jonás não nos ajuda muito a compreender qual é o tema central do livro. Dá a impressão que o livro de Jonás será sobre a desobediência do profeta. Entra no barco, não queres ouvir a Deus, não queres hacer lo que Deus lhe pide. Assim que a impressão que temos quando começamos o livro é que será um livro que falará da desobediência do profeta. Mas a partir do versículo 4 há um cambio de tono aqui. Uma vez mais, Deus vuelve em cena, dessa vez não para falar, dessa vez não para charlar com o profeta, dessa vez não para... não há diálogos aqui mais. E nesse momento Deus não falará nada. O que Deus hará é o que estamos vendo aqui no versículo 4. O versículo começa com pero, então estamos dizendo que Jonás tinha o plano de ir hasta Tarsis, pero, então Deus hará algo que cambiará os planos de Jonás, e o que Deus hizo levantar gran viento en el mar, e hubo uma grande tempestade. Como hemos comentado no primeiro sermão, Jonás pensava que poderia huir-se de Deus. Jonás pensava que o poder de Deus estava restringido a los límites territoriais de la nação de Israel. Quizá pensava que Deus não tentaria encontrá-lo de novo. Quizá pensava que Deus não lhe buscaria. Pero Deus hizo levantar gran viento. Lo que Deus empieza a hacer aqui nesse momento, hermanos, é ensinar ao profeta que seu poder não tem limites territoriais, a primeira coisa, e que hasta o vento, o mar e a tempestade estão bajo o controle soberano de Deus. Su poder não tem limites. Su poder também está fora de Israel. É importante entender isso, porque pensamos que o pecado de Jonás, que sua ira, é só uma desobediência a Deus. É algo pequeno, é uma transgressão a uma lei de Deus. Jonás não está solo dizendo que não hará o que Deus quer que ele haga. O que Jonás está dizendo é, em sentido de huir de Deus, pensando que Deus não pode encontrá-lo,
que Deus não pode buscá-lo fora de Israel, é um insulto, é uma ofensa ao poder, à majestade, ao governo, à soberania de Deus. Jonás está dizendo, eu sou meu Senhor, vou fazer minha vontade, vou fazer o que eu quero, e Deus não pode fazer nada contra isso. O que vemos agora é Deus, por causa da desobediência desse homem, mover o aire, mover o mar, mover a tempestade, mover as ollas, mover a criação, e se necessário fuera, mover o universo todo para hacer com que esse pecador haga sua vontade, para hacer com que Jonás haga a vontade de Deus. Toda a criação reaccionando a la desobediência desse homem. Toda a criação reaccionando a la desobediência de la criatura Jonás. Toda a criação reaccionando contra esse homem. E a reação é tão grandiosa, é tão poderosa, que como vemos aqui no texto, no versículo 4, que se pensou que partiria a nave. O barco estava a ponto de romper-se em pedaços. Grandiosa era a força do mar, do vento, da tempestade. Provavelmente nós estamos falando de um barco grande, que era utilizado para cruzar todo o mar Mediterrâneo. E aún assim, esse barco não era nada delante da ira de Deus contra o profeta. Em meio dessa situação caótica, um caos está sendo instaurado aqui. O versículo 5 nos habla que os marinheiros tiveram medo. Assim como o barco não estava preparado para essa situação, os marinheiros tampouco estavam. Não era algo comum. Todo marinheiro, todo capitão, todo pescador, todas as pessoas que têm experiência com o mar, sabem fazer leituras do tempo, sabem fazer leituras dos cambios climáticos, sabem fazer leitura do movimento do vento, do mar, se é uma boa época ou não para sair, para navegar. Eles sabiam que essa situação que estava passando com eles não era normal, não era comum. Para eles, começam a pensar que é algo sobrenatural. Não esperávamos por isso nessa época do ano. Muitas vezes, hermanos, muitas vezes, nós não temos a dimensão de los efeitos de nossos pecados. Pensamos que os pecados que cometemos, sem que as pessoas sepam, sem que nadie se dê conta, não são grandes coisas, não é verdade? As mentiras que hablo, a falsa vida cristiana que ensino para meus irmãos, as coisas que hago quando minha esposa não me vê, quando meus filhos não me veem, as coisas que vêm em minha cabeça, em minha mente, as muitas maneiras, as inumeráveis e muitas maneiras que eu desobedeço a Deus. Se nadie lo vê, não passa nada. Tranquilo, não estou fazendo mal a nadie. Pero o que estamos vendo aqui, e isso é muito interessante, hermanos, é que o pecado de um creyente está afetando a vida de incrédulos que não tinham nada a ver com ele. Os marinheiros não tinham nada a ver com Jonás. Os marinheiros não conheciam Jonás. Os marinheiros não sabem que Jonás ha hecho. Isso sem hablar de las coisas que não estão aqui nas Escrituras. ¿Tú crees que a tempestade, o vento e o mar só afetaram as pessoas que estavam aqui nesse barco? É como o poder especial da nubecita de Mario Kart que só afeta um jogador. E não sei quantos entenderam essa referência, lo siento. Quantas outras naves provavelmente estavam nesse mar? Quantos outros pescadores poderiam estar trabalhando nesse dia, vivendo a vida?
mis pecados, tus pecados, tienen consequências, hermanos, imensurables. Imensurables. Devemos mirar com seriedade nossos pecados, ya que não há como medir realmente quais são os efeitos, quais são as consequências. E se tu dudas de isso, esse predicador não sabe o que está dizendo. Se tu crees que tus pecados não podem ter consequência na vida de outras pessoas, sem que tu sepas, bueno, mire para a cruz de Cristo. Nuestros pecados han sido la causa de la muerte de nuestro Señor. Nuestros pecados han colgado a Jesucristo en una cruz, un hombre inocente. Que a morte de nosso Salvador seja o principal motivo para nós, para que levemos em sério nossos pecados, sejam grandes ou pequenos, nós sabemos das consequências deles. Os pecados de Jonás provocaram a ira de Jeová. E agora os marinheiros, com medo, completamente apavorados. Eles não estavam preparados para essa situação. E quitar o peso, não estavam preparados para essa situação, estavam com medo, então começaram a quitar, aqui o versículo 5 habla, echaram al mar los enseres que havia em la nave, ou seja, estavam primeiro tentando descargar o peso que havia em la nave, deixar ela mais ligeira, para que seja mais fácil de conduzir a nave. Pero também há outra coisa aqui, e nós outros hemos comentado isso no primeiro sermão, que os paganos dessa época tinham o conceito de los dioses territoriais, de las divinidades territoriais. Pensavam que o vento era um deus, que o mar era um deus, que a tempestade era um deus. Assim que echar coisas ao mar também é uma maneira de oferecer coisas para que o Deus mar se acalme, para que a ira do Deus mar seja aplacada. Estes homens estão desesperados, em gran peligro, lutando por suas vidas. Estão apavorados delante de uma demonstração pequena de la ira de Jeová. Mientras esto, e nosso profeta. Versículo 5, final do versículo 5. Pero Jonás havia barrado al interior de la nave e havia echado a dormir. Dormia tranquilamente. El mundo se deshaciendo. Todo é culpa de Jonás e ele duerme. Há uma coisa que eu ia muito quando era jovem e frequentava na igreja em Brasil. Quando eu devia, não sei, tenho que elegir algo delante de uma situação. Tenho duas ofertas de emprego, qual devo elegir? Devo ser universidade ou não? Qual universidade devo ser? Qual é a vontade de Deus para essas coisas sencillas de minha vida? E o que tu esperas ouvir de um cristiano quando faz uma pergunta dessas? Bueno, há que aplicar a cosmovisão cristiana para a vida diária, não é verdade? Qual dessas decisões que tu tomarás glorificará mais a Deus? Qual universidade pode poner-te mais em tentações? O trabalho que tu queres elegir hará com que tu ame mais a Deus e ao prójimo? Hará com que tu deixes de ir à igreja e deixes a comunhão de los hermanos? São perguntas que, como cristianos, devemos plantear, não é verdade? Pero, lo que realmente oía de las personas, de los cristianos, era: ¿tiene paz en tu corazón? Se tu estás em paz, tranquilo, adelante, é vontade de Deus. Jonás está huindo de Deus. Jonás acaba de obedecer a Deus, desobedecer a Deus. O mundo todo está se deshaciendo alrededor de Jonás, e Jonás está em paz. Jonás duerme. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jonás duerme, quizá para huir
de los problemas, quizá para huir de suas responsabilidades. Jonás duerme, quizá, porque tem a esperança de que os problemas passarão, sem a necessidade de enfrentá-los. Jonás é a personificação de uma completa insensibilidade espiritual. E Deus necessita então tratar com esse profeta. Deus necessita cambiar esse profeta. O versículo 6 nos ensina que o patrão da nave, o capitão del barco, era um homem mais consciente da situação que o próprio Jonás, o creyente. E, ironicamente, o profeta que não aceitou o trabalho para repreender a los paganos em Nínive, agora está sendo repreendido, exortado por um pagano. O profeta que não queria levar a mensagem de Deus a los paganos, agora está ouvindo a repreensão, a exortação del capitão pagano. Aqui em versículo 6, o patrão da nave empieza: que tienes dormilón? Pero, que passa contigo, homem? Estamos todos aqui desesperados, clamando a nossos deuses a ponto de morirnos. E tu duermes. Levanta-te, clama a tu Deus, que Ele nos ajude. Quizá Ele tendrá compaixão de nossas vidas. E aún assim, irmãos, aún assim, com ele pedido desesperado dele capitão del barco, Jonás não ora, Jonás não clama, Jonás não hace nada. Entre ter compaixão de esses homens, ter empatia por la situação de eles, ou não hacer nada, ele prefere não hacer nada, porque ter compaixão de eles significa ter que falar com Deus de novo. Jonás não quer falar com Deus. Deus decepcionou a Jonás, lo decepcionou. Não isso o que Jonás esperava dele. Deus agora é um ser distinto para ele profeta, já que Deus não gestiona as coisas como o profeta queria. Não é o Deus que Jonás pensava que era. Jonás agora como um ninho que tem alguma discussão, alguma peleia com o amiguito, não quero mais falar com ele, agora trata a Deus como um ninho. Está vivendo como um ninho. Não quero mais falar com Deus. Mientras isso, a situação do barco cada vez pior, cada vez pior. Clamar a los dioses não está funcionando. Echar al mar los enseres, las cosas que havia en el barco, tampoco está funcionando. Os marinheiros, então, entendendo que se trata de algo sobrenatural, os marinheiros, em versículo 7, decidem, então, echar suertes. Venid e echemos suertes para que sepamos por causa de quem nos ha venido esse mal. Essa situação não é comum. Alguém hizo algo que enfadou a los dioses. Assim que vamos tentar descobrir, vamos tentar encontrar o culpado. E o versículo 7 habla que eles echaram suerte e adivina, a suerte caiu sobre Jonás. Que vaya coincidência, não? Que ha sido isso? Suerte? Azar de Jonás? Destino. Hace pouco, hermanos, hemos visto o controle que Deus tem sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade. Agora, o que estamos vendo aqui não é uma coincidência. Há muitos homens nesse barco, pero Deus está irado com um em específico. E a suerte me cai justo nesse homem. O que vemos aqui é Deus controlando el echar suertes. Deus controlando el echar suertes. E eu não sei qual ha sido o método para echar suertes que os marinheiros utilizaram aqui. Não sei se como marinheiros giraram a botella em suelo e apontou para Jonás. Tu eres o culpado.
Ou quizá Jonás sacou o palilho mais pequeno de um montão de palilhos. Dá igual. Para nós outros seria comparado a echar um dado e sair o número que Deus quer. Sempre. É impossível jogar poker com Deus, já que sempre sacará a carta que quer dentro da baraja. O que vemos aqui, irmãos, o que vemos aqui é Deus controlando algo que para nós outros é insignificante. É pequeno. Não é uma tempestade, não é o mar, não é o vento, é um dado. O Deus de toda a criação que ordena o mar e o vento também ordena coisas ínfimas, pequenas, inúteis para nós outros. Uma vez mais, o capítulo 1 echa pouco mais de luz ao tema que é central aqui no livro de Jonás. Deus controla todas as coisas, desde as mais grandes hasta as mais pequenas. Todo, absolutamente todo, está bajo el control de las manos del Senhor. Não há coincidências. Deus é o Senhor de toda a criação e estamos considerando isso em las classes da escola bíblica, o criador e sustentador de todas as coisas. Deus é Senhor de toda a criação, pero isso também significa, hermanos, que Deus é Senhor de las coisas pequenas e que são insignificantes para nós outros. Jesus, em Mateus 10, 29, habla: não se vendem 2 pajarilhos por um quarto? 2 pajarilhos por um quarto, é decir, 2 pajarilhos não valem uma moneda. Contudo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 2 pajarilhos não valem uma moneda e, aún assim, nenhum passarinho, nenhuma criatura muere sin que Deus, el Padre, lo determine. Mientras a situação que temos aqui, no barco, mientras toda essa situação parece completamente descontrolada, todo está passando, está sendo guiado por Deus, controlado, ordenado por Senhor de toda a criação. Pronto, volverei a esse tema, pero primeiro eu quero que o texto bíblico hable com vosotros essa verdade e os convença disso. Não quero que vosotros sejam convencidos porque eu estou falando. Sejam convencidos que Deus reina, que Deus governa, que Deus é o soberano. Nós vamos ver algumas vezes mais nesse capítulo 1 o poder de Deus. Assim que vamos seguir com a leitura e depois eu volverei a esse tema. Eu quero primeiro que o texto bíblico hable desse tema com cada um de vocês. Uma vez que a suerte ha sido echada e caiu sobre Jonás, empieza agora o interrogatório no versículo 8. Eu quase logro imaginar Jonás em uma sala oscura, sentado em uma silla, com as mãos esposadas, uma luz muito forte em seu rosto, e o capitão investigador pergunta: ¿Dónde estava tu em dezembro de 2002? Declara-nos agora por que nos ha venido esse mal, que ofício tienes, de onde vienes, qual é tu terra, de que pueblo eres, lo sé lo que hiciste el último verano. Empieza o interrogatório para saber o que está passando. Hay que passar alguma coisa. Que tu has hecho, hombre? Mira a situação. Tu has hecho algo. Versículo 9, Jonás contesta. E a contestação, a resposta de Jonás é muito interessante. Ele empieza dizendo, versículo 9, e ele les respondeu: soy hebreu. De maneira muito interessante aqui,
Jonás não está dizendo que é israelita, pero sí hebreu. Es decir, ele utiliza o nome mais primitivo de los israelitas, o nome que apunta para Eber, el bisabuelo de Abraham, e de aí sale o nome hebreu, pero também há uma palavra em hebraico, abar, e daí sale a derivação hebreu, que quer dizer passar, cruzar, apontando para a travessia del pueblo de Deus por el rio Jordão para entrar em Canaã. A declaração de Jonás empieza não exaltando a glória de la nación de Israel, pero apunta para la glória del Deus que lhe amou a Abraão e la glória del Deus que hizo el pueblo cruzar el rio Jordão para entrar em la tierra prometida de Canaã. É muito provável que os marinheiros aqui, o capitão, era cananeu. Conhecia a história do povo de Deus que foi chamado em los tempos de Abraão e que cruzou o rio Jordão para entrar em la tierra prometida de Canaã. Lo que Jonás está haciendo, ele empieza então exaltando o chamamento de Deus ao povo, não a nação de Israel. Sou hebreu, sou um de aqueles que Deus lhe amou. Sou descendente de Abraão, sou um de aqueles que entrou em la terra prometida, cruzando o rio Jordão por poder de Deus. Pero a confissão sigue. E temo a Jeová, Deus de los cielos. Jeová, já hemos hablado isso em predicações anteriores, o nome que Deus se apresenta a Moisés, o nome do Deus de la aliança. Eu sou el que sou Jeová. Então, apunta para o Deus misericordioso, o Deus de la gracia, o Deus que hizo um pacto com Moisés, pero esse Deus não é solo misericordioso. As palavras que Jonás utiliza aqui é temo a Jeová, Elohim de los cielos. Elohim é o nome que, quando aplicado a Deus, habla de la majestad, de la excelencia, del poder de Deus. O nome que é utilizado no primeiro versículo das Escrituras. Ele, em princípio, criou Elohim, los cielos e la tierra. A confissão de Jonás está exaltando a Deus como um Deus lleno de misericórdia, o Senhor Jeová, pero também Jeová Elohim, lleno de poder. E esse Deus lleno de poder está en el cielo. Deus de los cielos está exaltado. É por encima de todo. Nada pode contenerlo. Los cielos não são suficientes para contener a Deus. Deus de los cielos que hizo el mar e la tierra. A declaração de Jonás exaltando ao Deus misericordioso e a la vez ao Deus lleno de poder. O conceito del Deus que hizo el cielo e la tierra não era comum para os paganos daquela época. É um conceito provavelmente desconhecido para esses homens. Provavelmente é a primeira vez que esses homens, esses marinheiros, estão ouvindo que Deus, um Deus, ha criado o mar e a terra. Isso, o mar e a terra. Em outras palavras, o que Jonás está dizendo a esses homens é: o mar que vosotros creéis que é Deus, o vento que vosotros creéis que é Deus, a tempestade que vosotros creéis que é Deus, todo isso foi criado por um solo Deus, el Jeová Elohim, Deus a quem eu temo. Que declaração maravilhosa, irmãos. Que grandiosa essa declaração. Teologicamente perfeita. Pero não hace sentido para os marinheiros. E não hace sentido para eles, não porque
eles não entenderam o que Jonás acaba de dizer. No hace sentido, porque em versículo 10, nós outros vemos, eles perguntam a Jonás, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Si tú, Jonás, temes a ese Dios que creó el mar y la tierra, ¿cómo puedes pensar que huirás de él por el mar? Não tem sentido. Se tu temes um Deus tão poderoso, como puedes pensar que huirás de la presencia de él? Jonás é um creyente incoerente. Habla que cree una cosa, pero no vive de acordo com essa creencia. É como cristianos que les gustan hablar de Deus, hablar del Evangelho, postar versículos e textos bíblicos em las redes sociais, pero quando tu mira a vida de eles, vivem como um não creyente, como se Deus não existisse. Pablo, em la primeira carta de Tito, habla que com suas bocas professam, primeira carta de Tito, a carta de Tito, habla que com suas bocas professam conhecer a Deus, pero com los hechos lo niegan. Jesucristo, em Mateus 15:8, este pueblo de lábios me honra, mas su coração está lejos de mim. Nuestra vida cristiana, hermanos, deve ser uma vida de hechos, não só de palavras, não só de buena teologia. El hombre prudente del Sermão del Monte é aquele que oye as palavras de Jesucristo e las hace. Não é só ouvir, não é só hablar do Evangelho. A vida de Cristo deve estar em cada um de nós. As pessoas devem mirar a los hijos de Deus e ver mais a Cristo em nós que a nós mesmos. A luz de Cristo deve ser vista em cada um de los hijos de Deus, para que Deus, el Padre, seja glorificado. Que Deus não necessite chegar ao ponto que chegou aquele profeta, de levantar paganos, não creyentes, para exortar ao povo de Deus. E Deus hará com que isso passe. Se necessário, como estamos vendo, Deus levantará incrédulos, paganos, a mula de Balaão, qualquer coisa que seja para exortar e corrigir ao creyente. A hora que eles sabem que é o culpado, eles questionam então, no versículo 11, que haremos contigo para que o mar se nos aquiete? Porque o mar se iba embravecendo mais e mais. Que haremos contigo, Jonás? Tu eres o culpado. Que devemos fazer contigo agora? E Jonás contesta no versículo 12: Tomad e echad-me al mar, e el mar se os aquietará, porque eu sei que por mi causa ha venido esta grande tempestade sobre vosotros. Jonás tem uma boa teologia. Jonás logrou resumir muito bem o Deus que ele teme. Jonás reconoce sua culpa por el pecado, sabe que é o responsável por todo o que está passando nesse barco. Há boa teologia, há confissão, não há arrependimento. Aún assim, não há verdadeiro arrependimento por parte dele. Ele prefere morir no mar que arrepentir-se e pedir perdão a Deus. Por supuesto que seria muito melhor arrepentir-se e pedir perdão a Deus que morir nesse mar. Pero ele prefere ser echado ao mar para morir que arrepentir-se e pedir perdão a Deus. Uma vez mais, arrepentir-se e pedir perdão a Deus, é necessário falar com Deus. Jonás não quer isso. Jonás não quer. A ideia que Jonás dá aqui é um pouco rara, porque há uma seguridade nas palavras de ele, e aqui afirma
que a solução para que o mar se aquiete é echarlo ao mar. Como ele sabe isso? Como ele sabe que o mar se aquietará? Como sabe que essa ideia funcionará? Aunque seja uma declaração um pouco rara, há um paralelo muito interessante aqui, irmãos. Deus está dizendo a los marinheiros, por boca de Jonás, que a ira de ele, manifestada por meio dessa tormenta, pode ser aplacada por meio do sacrifício de um homem que está disposto a assumir a culpa do pecado e dar sua própria vida. Vou repetir. Deus está dizendo que sua ira pode ser aplacada por meio do sacrifício de um homem que está disposto a assumir a culpa do pecado e dar sua própria vida. ¿O suena algo isso? Não é essa, irmãos, a essência, o coração da mensagem do Evangelho. Deus está gestionando essa situação de tal forma que hasta a declaração rara de Jonás é de uma maneira primordial, de uma maneira quase embrionária, o Evangelho sendo predicado, anunciado, revelado a esses marinheiros. A ira de Deus contra a humanidade só pode ser aplacada por meio da vida de um homem que assume a culpa por los pecados. Como não ver o sacrifício de Jesus Cristo nesse texto, nesse versículo? Diferente da promessa de Jonás, que a vida dele seria el pago para livrar os marinheiros da tempestade da ira de Deus, Jesus Cristo é aquele que assume nossa culpa e entrega sua própria vida por nossos pecados para livrar-nos da ira eterna de Deus. Mientras Jonás é responsável por lo que está passando aqui nesse barco, e para nós outros muitas vezes suena um pouco justo que, ser echado ao mar, Jesus Cristo, sem pecar, assumiu a culpa por nossos pecados, para que Ele e não nós outros fuera echado al mar de la cruz del Calvário e morreu para salvar-nos. Esse é o mensagem do Evangelho e Deus está se utilizando dessa situação, do pecado de Jonás, para anunciar a seu Hijo, nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, como Deus pode lograr utilizar-se dessa situação para a glória dele. Em meio a todo esse caos, irmãos, em meio ao desespero, em meio ao pecado, a glória de Deus aún sigue sendo revelada a esses homens. A salvação por meio de Jesus Cristo é revelada a los marinheiros. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso, pois o Evangelho chega a lugares que nem logramos imaginar. Em las situações que nem logramos pensar, por meio de homens completamente incapacitados para essa tarefa, assim como Deus. Pero os marinheiros não aceitam a ideia de Jonás. Os marinheiros não aceitam o Evangelho. Em vez de isso, o versículo 13 nos habla que aqueles homens trabalharam para se volver a nave, a terra, mas não puderam. Por os próprios esforços tentaram fazer com que a nave volviese à terra, não puderam. O mar se iba embravecendo mais e mais contra eles. Gloriosas palavras, não puderam. Não há esforços humanos, não há buenas obras, não há nada que o homem pueda hacer para livrar-se de la ira de Deus. Não está em nossas mãos, assim como não está em las manos de esses marinheiros. Se não é por los medios que Deus providencia,
Não há nada que nós outros podamos fazer. Não há esforço humano para hacer com que esse barco vuelva a terra firme. Se não é de la maneira de Deus, não há salvação. Vendo que era impossível para eles se salvarem por seus próprios esforços, os marinheiros agora então começam a clamar a Jeová. Clama a Jeová por misericórdia e perdão. Hacen lo que Jonás não hizo. Hacen lo que Jonás, el creyente, deveria estar haciendo. Imagina o que está passando na cabeça desses marinheiros. Se Deus está fazendo isso com alguém que teme a Ele, imagina o que hará com nós outros quando echarmos esse homem ao mar. Assim que eles clamam a Deus, oram a Deus. No versículo 14, agora eles utilizam por 2 vezes o nome do Deus da aliança, reconhecendo ao final do versículo 14 que Jeová has hecho como has querido. Eles tomam a Jonás, lo echan ao mar, e o versículo 15 habla que automaticamente o mar se aquietou de seu furor. Quando pensamos que a história chegou a seu fim, o capítulo 1 termina com 2 plot twists. Sabe uma coisa que me gusta muito em películas? São buenos plot twists. Plot twist, não sei se a todos suena o termo, pero são os giros de trama. A história está seguindo uma direção, tu pensa que sabe que passará, e de la nada, essas cabeças explodem, há excessos por todos os lados, porque passa algo que nós outros não esperávamos na película. Há muitos bons exemplos disso. La Isla Siniestra, por exemplo, quando finalmente entendemos o que está passando com o personagem Leonardo DiCaprio. A clássica peleia de Darth Vader contra Luke Skywalker e a frase I am your father. Há muitas. Plot twists, então, são coisas que passam na trama, no guion, que nós outros não esperamos. E aqui temos 2. Se a ti te encantam os plot twists, aqui temos 2. O primeiro é o versículo 16. E temeram aqueles homens a Jeová com grande temor, e ofereceram sacrifícios a Jeová, e hicieron votos. O capítulo 1 termina hablando de la conversão de los marinheiros. Jonás, que não queria predicar o evangelho aos paganos, graças a sua desobediência, a seu pecado, os marinheiros se conviertem. Explosión. Puf. Não é possível saber se a conversão desses homens ha sido real, genuína. Alguns teólogos discutem um pouco com respeito a esse tema. E eu defendo que sim, porque o versículo habla que eles ofereceram sacrifícios a Jeová. É decir, o barco não estava numa situação aparentemente buena para que tu, encendo na hogueira, corra alguns animalecitos que há dentro do barco para matá-los e oferecer ali. Dá a impressão, o texto, que eles oferecem sacrifícios e fazem votos a Deus quando logram volver à terra, meditam, pensam em tudo o que passou e fazem pacto com Deus. E aí sim, e ao fazer esse pacto, a história é conhecida e por isso temos aqui escrito no livro de Jonás. Esse é o primeiro plot twist que temos aqui, irmãos. Dada a situação aqui, nós outros não esperávamos a conversão desses homens. E Deus se utilizou de todo o que passou para converti-los. O segundo plot twist está no versículo 17. Pensamos que depois de todos os pecados de Jonás, depois de despertar a ira de Deus dessa maneira, depois de ser echado ao mar, é natural que Jonás muera. Pero Jeová tinha preparado um grande pez que tragasse a Jonás. Aún assim, no último versículo do capítulo 1, vemos Deus ensinando misericórdia a esse pecador. O versículo 1 é muito bueno para terminar o capítulo 1, pero também é muito bueno para empezar o capítulo 2. Assim que
em sermão seguinte, estarei considerando, a partir da segunda metade do versículo 17, que hablaremos del hombre que se quedou muerto por 3 dias en el vientre de pez, para ressurgir e ressuscitar depois de isso. Já sabemos de quem hablamos, não? Pero de momento nos quedaremos hasta aqui. Deus prepara o pez para salvar a esse pecador. Deus ensina misericórdia a Jonás, depois que Jonás despertou a ira de Deus. Aqui termina o texto, assim que vou fazer algumas considerações finais. Confesso que há tanta coisa nesse capítulo que seria possível ser, vamos predicar o capítulo e semana que vem predicamos as aplicações desse capítulo. Pero não quero seguir torturando a los hermanos, ¿vale? Então, primeiro, quero repassar alguns de los hechos de Deus aqui nesse capítulo. De todo o que hemos visto aqui, quero fazer um repasso de lo que Deus ha hecho aqui. Deus controla a natureza, o mar, o vento e a tempestade. Deus se utiliza por 2 vezes del capitão, um pagano, para exortar a Jonás. Deus controla el echar suertes. Deus se utiliza por 2 vezes da declaração de Jonás para predicar o evangelho e glorificar a si mesmo. Deus converte o coração de los marinheiros. Deus ordena um pez para salvar a Jonás. Hermanos, como estamos vendo na classe bíblica, Deus é o soberano Criador. E esse é o tema central do livro. Por meio de Deus, por meio de Ele, todas as coisas visíveis e invisíveis, todo o que há em los cielos, em la terra, todo ha sido criado por Deus. Por isso, todo a Ele pertenece. Todo a Ele obedece. Deus é o Senhor de toda a criação. E quando falamos de senhorio de Deus, não só reconhecemos a autoridade que Deus tem, como também reconhecemos que toda a criação, todo o que há criado é sumiso, é súbdito, é servo de Deus. Deus é rei, é nesse sentido mais pleno e mais perfeito da palavra. Quando falamos de reis aqui na terra, falamos de homens que têm autoridade, mas não podem fazer muito se as pessoas não reconhecem essa autoridade ou não se sometem a ela. No caso de Deus, isso não passa, hermanos. Deus governa como o rei absoluto. Todas as coisas dependem de Ele para existir. Todas as coisas se sometem a Ele. Independentemente se a los homens les gusta saber isso ou não, se aceitam isso ou não, para Deus, dá igual. Deus sigue sendo o soberano Senhor de todas as coisas. Nós, sumisos, subordinados, servos da vontade de Deus e de los propósitos de Ele. A vontade de Deus é a causa final para todas as coisas que passam no universo criado. A criação, a vida, a morte, regeneração, santificação, eleição, predestinação, salvação e sofrimento, as coisas mais insignificantes do cosmos. Cada polvo no aire existe e é sustentado por Deus. Hemos visto todo isso, como todo obedece a Deus nesse capítulo. Só o crente que não obedece a Deus. Todo obedece a Deus, só o crente que não. Aún assim, Deus tem um propósito na desobediência de Jonás. Se há uma doutrina que a grande maioria das pessoas não les gusta, é essa, a doutrina da soberania exaustiva de Deus. Pensar que Deus controla, governa, gestiona todas as coisas, quita de nossas mãos o controle que muitas vezes que creemos que temos. Pensamos que controlamos as situações, pensamos que podemos controlar as pessoas, e quando as situações nos decepcionam, as pessoas nos decepcionam, nos enfadamos. Como se as situações devessem girar em torno de nossas vontades,
como se as pessoas devessem algo para nós outros, somos pecadores. Se as pessoas fazem coisas boas para nós outros, levantemos as mãos a Ele e glorifiquemos a Deus por isso. Nós outros devemos ser servos uns dos outros. Não que as pessoas nos sirvam. Nós outros devemos considerar as outras pessoas como mais honra, com dignos de mais honra que nós outros mesmos. Hablar da soberania de Deus nos humilha, nos põe em lugar de criatura, mientras põe Deus como Criador, para que Ele receba toda a glória. A soberania de Deus é contra nossa natureza pecaminosa que deseja viver na vida sem Deus. E eu aceito que tu digas que não entendes a soberania de Deus. Eu tampouco. E eu aceito que tu digas que não logras compreender os planos de Deus, a maneira como Ele gestiona todas as coisas para sua glória, inclusive a maldade, o pecado do homem. Eu aceito. Eu tampouco. O que não podemos aceitar como creyentes, como pessoas que creem nas Escrituras, é dizer que o controle soberano de Deus não é uma das doutrinas bíblicas. Tu podes dizer que não entende, mas não podes dizer que não está nas Escrituras. Tu podes tentar interpretar e manipular todos os textos que vimos nesse capítulo e muitos outros textos nas Escrituras, e tentar viver na vida como se Deus pudesse ser controlado por nós outros, como se nós outros pudéssemos dar ordens a Deus para que Ele haga nossas vontades. Ou, o que recomendo, e nós outros hemos visto que passou com Jonás por dudar disso, ou tentamos viver uma vida cientes de que Deus controla todas as coisas e aceitamos isso como, na verdade, segura das Escrituras para que descansemos em Deus soberano. Muitas vezes tentamos encontrar os motivos das coisas que passam nessas vidas. Quizá pensamos que a largo prazo entenderemos as coisas. A maioria das vezes não entendemos as coisas que passam em nossas vidas. Pero deveria ser suficiente para o povo de Deus saber que todo o que passa está no controle de Deus e que Deus é santo, é justo, é bueno, é misericordioso. Todos os caminhos elegidos de Deus, todos os fines determinados por Ele são os mais agradáveis a Ele mesmo, e se Deus é omnisciente, é infinitamente sábio, Ele sabe como gestionar todas as coisas muito, mas muito melhor que eu e que tu. Descansemos no governo perfeito de Deus revelado nas Escrituras, mientras derramos os porquês não revelados a Ele. Isso nos leva ao segundo ponto. Aunque Deus seja soberano, nós outros seguimos sendo responsáveis por nossos pecados. Jonás assume a culpa por todas as coisas que está passando no barco e com esses marinheiros. Ele não habla que é culpa de Deus. Ele pecou. É responsável. Aunque não logramos entender como essas duas verdades caminham juntas, a soberania de Deus sobre todas as coisas e a responsabilidade do homem, as duas verdades são verdades das Escrituras. Vemos isso de maneira muito clara nesse capítulo. Vemos isso com a vida de José, Gênesis 50, quando habla os hermanos de ele, que o mal que os hermanos hicieron a venderlo como esclavo, Deus o encaminhou a bem. Os hermanos hicieron mal, pero Deus o encaminhou a bem. Aqueles que estão na reunião de oração, hemos visto capítulo 2 de los Hechos, o discurso de Pedro, quando habla que Jesus Cristo foi entregado por um determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus, em outras palavras, por vontade de Deus, Jesus Cristo ha sido entregado, pero aqueles que mataram a Jesus eram culpables e deveriam arrepender-se e serem bautizados. Eram culpables. Pero ha sido a vontade de Deus. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem caminham juntas nas Escrituras. E eu não entendo como. E eu dudo que há mentes humanas que são capazes de entender o que passa em la infinita mente de Deus. E isso nos humilha também. Que reconozcamos nossas limitações.
É assim. E mesmo delante de coisas que não entendemos, glorifiquemos a Deus. Glorifiquemos a Deus por aquele que revelou em sua palavra. Em terceiro lugar, qual é nossa excusa para não predicar o Evangelho? O livro de Jonás é um livro evangelístico. Habla de salir de la nación para predicar o Evangelho a outras nações. E muitas vezes, em las predicações de Jonás, eu haré hincapié de isso. Qual é nossa excusa para não predicar o Evangelho a outras pessoas? O livro habla de um Deus soberano e que a conversão está em las manos de Ele, não em la nuestra. Jonás reconocerá isso. No sermão seguinte, estaremos considerando o capítulo 2 de Jonás, e capítulo 2, versículo 9, Jonás habla que a salvação é de Jeová. Jonás não queria predicar o Evangelho. Jonás estava em pecado. E aún assim, o Evangelho foi predicado e os homens se converteram. Não depende de nós outros, irmãos, sino de Deus. Deus não necessita de nós outros para predicar o Evangelho, pero nos concede a graça de fazer de nós outros partícipes, parte desse plano maravilhoso de salvação. Eres tu capaz de descrever o Deus que tu temes? Tu temes a Deus? Eres capaz de descrever-lo? Eres capaz de puedes resumir o Evangelho em poucas palavras? E creio que todos os membros são capazes disso, porque hacemos justo essa pergunta quando em la entrevista de membresia. Puedes testificar de los hechos de Deus em sua vida? Lo que Deus ha hecho em tu vida? Lo que tu eres e lo que tu eres agora? Lo que tu eres e lo que tu eres agora? Madre mia, conjugação verbal terrível, fatal. Lo siento. Se tu puedes fazer essas coisas, se tu puedes contestar ao menos uma dessas perguntas com sí, então tu puedes predicar o Evangelho sem medo, sem vergonha, creyendo que Deus hará todo o que Ele quer fazer por meio da exposição de sua palavra. É trabalho de Deus converter as pessoas, não nosso. Nosso trabalho, falar do maravilhoso Deus que servimos. E para finalizar, terminar essa predicação, se tu estás em pecado, hermano, ou se tu não eres convertido, quero que sepas que de la mesma maneira que tu não puedes huirte de la ira de Deus, tu tampouco puedes huirte de la misericórdia de Deus. Deus envia um pez. Não há como estar tão lejos de Deus hasta el punto que não seamos el blanco, el objetivo, el target de la misericórdia de Deus. La misericórdia de Deus vai mais lejos que nossas huidas. La ira de Deus manifestada em la tempestade contra el pecador. El sacrifício del pecador que é exigido por la justa justiça de Deus. La misericórdia em favor del pecador, enseñada com a legada del pez em meio de la ira divina. Essas três coisas, hermanos, encontram o cumprimento, la perfeita manifestação em la muerte e la resurrección de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Toda a tempestade de la ira de Deus que deveria cair sobre nós outros, caiu sobre Jesucristo em la cruz del Calvário. Jesucristo foi o pago por la justiça de Deus al morir por nossos pecados. Jesucristo é o Deus misericordioso que, como o pez que salvou a Jonás, Ele nos salva de meio de la ira eterna de Deus. Jesucristo é o Deus Jeová, o Deus misericordioso, que por su sangre hizo na aliança com su pueblo, pero também é o Deus Elohim, Ele soberano, lleno de poder, que como hemos visto na leitura congregacional, aún el viento
e el mar lhe obedecem. E por que lhe obedecem? E aqui eu termino. Vamos abrir em Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 16. E terminamos com esse versículo. Versículo 15, perdão. Colossenses 1, versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Glórias a Jesucristo, el Dios revelado, el Jehová Elohim, que bajou desde o cielo para salvar a seu povo. Amém? Vamos cerrar nossos olhos, vamos orar e agradecer a esse Deus. Senhor Deus e Padre nuestro, te damos as graças. Graças por tu controle soberano de todas as coisas, Deus. Graças por ser o Criador de todas as coisas, por todas as coisas estarem bajo tu controle. Graças, Deus, porque sabemos que dá igual as situações que passamos em nossas vidas, podemos confiar que tu estás gestionando todo muito bem, por muitas vezes tristes que sejam as coisas, aún assim, o Senhor sigue sendo soberano sobre nossas vidas. Nós outros hemos sido criados por ti, somos criaturas tuas. Tu eres Deus sobre nós outros. E aún sendo criaturas tuas, tu bajaste desde o cielo para morrer por nossos pecados, ensinar tu misericórdia, pagar por la justa justiça que tu nome demandava de nós outros, Deus. Te damos as graças por la vida, muerte e ressurreição del Hijo amado Jesucristo, Ele Deus encarnado. Que o Senhor nos ajude a viver creyendo, Deus, que Tu tens controle de todas as coisas, que Tu eres Deus soberano e que aunque não entendamos toda a situação de nossas vidas, que descansemos em Ti, que descansemos em Tu soberania, em Tu misericórdia, em Tu poder, em Tu graça, Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas e que a mensagem que ouvimos aqui nessa manhã haga o trabalho dela em nossos corações. Sabemos que Tu eres aquele que nos santifica, que nos converte, assim que Tu poder, que Tu evangelho, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. En el nombre de Jesucristo, Deus, que o Senhor seja grande em nossas vidas, todos os dias. Amém.